China importa uma grande quantidade de petróleo para abastecer seus veículos de motor de combustão interna, seus veículos a diesel e a gasolina. Mas os analistas estão bastante surpresos, porque o consumo de gasolina e petróleo na China está caindo muito mais rápido do que eles haviam antecipado. O boom dos carros elétricos está fazendo o consumo de combustível na China cair muito mais rápido do que o esperado, diz o Spiegel, na Alemanha. Então, os alemães estão observando a China e estão dizendo: é assim que deve ser feito. Na verdade, a Alemanha também está dizendo coisas sobre a Noruega, como gostaríamos de ser a Noruega. Mas aqui está a questão. A Noruega não é um fabricante de carros. Então, a Alemanha está um pouco com inveja desses fabricantes de veículos chineses, porque eles estão tomando uma enorme participação de mercado das empresas de carros alemãs. Por décadas, a China aumentou o consumo global de petróleo, o que ajudou essas empresas de petróleo, mas agora, de acordo com dados da indústria, a demanda está enfraquecendo rapidamente. De fato, um dos altos executivos da maior empresa de petróleo da China disse que a demanda por petróleo na China cairá 5% nos próximos anos e 10% após isso. Isso mostra que até os próprios chineses estão dizendo que a produção de veículos com motor de combustão interna e petróleo, como resultado, cairá significativamente. Isso é evidentemente devido à mudança rápida da China para longe dos motores a combustão. Isso é uma boa notícia. Quero dizer, se você vive na China e nas cidades lá, pessoal, é muito diferente se você fosse a China, digamos, 10 ou 15 anos atrás, até 5 anos atrás. Você tentaria respirar o ar nas cidades e não seria nada bom, certo? Não seria ótimo. Você pensaria: estou me envenenando aqui. O mesmo em Bangkok, a mesma coisa em cidades indianas como Delhi. Isso já não acontece. A situação está mudando de forma impressionante. Em uma visita recente a Guangzhou, uma das principais cidades da China, não foi possível perceber vapores de gasolina ou diesel no ar. É surpreendente ver como as coisas melhoraram. Ainda há desafios pela frente, mas a diferença é notável, tornando a experiência de caminhar pelo país muito mais agradável. A mudança para longe do motor a combustão já está curando uma nova era no consumo de energia. A China está instalando o equivalente a 5 usinas nucleares de energia eólica e solar a cada semana. Portanto, a China está se afastando da compra de petróleo de empresas de petróleo estrangeiras para simplesmente criar sua própria energia para sua frota de veículos. Isso faz muito sentido. De acordo com os dados atuais da maior empresa de petróleo do país, cerca de 1,5% menos petróleo foi consumido para produtos refinados em 2024 em comparação com o ano anterior. 394 milhões em vez de cerca de 400 milhões de toneladas. Isso não é uma grande diferença, mas à medida que a China eletrifica sua frota de carros, e está fazendo isso em um ritmo recorde, atingiu 56% em termos de porcentagem de carros elétricos vendidos nos últimos meses do ano. Assim que a China atingir 70% a 80%, veremos a demanda por produtos de petróleo refinado na China cair literalmente em colapso, provavelmente em 5 anos. As estimativas vêm de um instituto de pesquisa da maior empresa de petróleo da China, a China National Petroleum Corporation. Isso significa que o pico no consumo de combustíveis fósseis na China já aconteceu, segundo o CNPC. Uma das principais razões para isso é o número crescente de carros elétricos. O instituto de pesquisa espera que a tendência continue e, de fato, se acelere. O consumo de gasolina cairá de 35% a 50%, para 80 a 100 milhões de toneladas até 2035. Então, essa é uma previsão bem interessante. Basicamente, estão dizendo que há uma chance muito boa de que o consumo de gasolina caia 50% até 2035, daqui a 10 anos. Isso é enorme se você estiver investido em uma empresa de petróleo. Talvez seja a hora de seguir em frente, certo? Os bons tempos estão chegando ao fim. A demanda por diesel deve cair em uma quantidade semelhante, de 100 a 120 milhões de toneladas, uma redução de cerca de 50%. O consumo total de produtos refinados de petróleo, por sua vez, cairá até 40%, de 240 a 290 milhões de toneladas. Uma queda de 40% nos produtos de petróleo fósseis. Basicamente, eles estão incluindo coisas como gás e petróleo não refinado nessa queda no consumo. Então, embora sim, precisamos de petróleo para plásticos, precisamos de petróleo para certas coisas, mas, na verdade, não precisamos dele nem de perto tanto quanto essas empresas de combustíveis fósseis estão tentando nos convencer. O consumo de combustível de aviação, por outro lado, deve subir até 70%, para quase 61 milhões de toneladas. Mas o relatório, acredito, não analisou a realidade de que algumas dessas empresas de aviação estão indo para o elétrico. A CATL, a maior fabricante de baterias do mundo, agora tem uma bateria chamada bateria condensada,
que tem uma densidade de energia de até 500 watts por hora por quilograma. Elon Musk mencionou várias vezes que você só precisa de uma bateria com 400 watts por hora por quilograma para fazer, basicamente, jatos jumbo, enorme 747, voarem com baterias. Então, a indústria vai mudar para longe do combustível de aviação, porque o combustível de aviação é extremamente caro. Alimentar seu avião com baterias, que serão trocadas rapidamente para que os próximos passageiros possam voar, vai custar uma fração do que custa com combustível de aviação. Um avião elétrico será muito mais barato de operar. A queda na demanda por petróleo na República Popular teria um impacto significativo na proteção climática, diz o Spiegel na Alemanha. A China é de longe o maior emissor de CO2 do mundo. No entanto, a liderança política tem tentado reduzir as emissões de gases de efeito estufa há anos. E não se trata apenas de salvar o planeta, é mais sobre evitar que as pessoas morram prematuramente devido a toda a fumaça nas cidades da China. Eles sabem que podem economizar enormes quantias de dinheiro se reduzirem todos os vapores tóxicos que estão produzindo. Esse é realmente um dos principais impulsionadores aqui. Pequim está contando fortemente com a geração de eletricidade a partir de vento solar. As aprovações para usinas de carvão nos últimos 12 meses caíram na China em 83%, após uma queda de 86% nos 6 meses anteriores. O país também visa se tornar um líder internacional em carros elétricos, e, obviamente, já é o líder. E essa é a principal razão pela qual a China agora é o maior exportador de carros do mundo. Foi apenas há alguns anos que estava em quarto lugar, atrás da Califórnia, do Japão e da Alemanha. Bem, agora é primeiro. O saldo de CO2 deles ainda é afetado no mercado doméstico pelo fato de a eletricidade ser gerada a partir de carvão mais do que de fontes renováveis, mas isso está mudando muito rápido. Em julho deste ano, pela primeira vez, mais carros com drivetrains puramente elétricos e híbridos plug-in foram registrados na China do que veículos com motor a combustão pura. Eles atingiram 50%. Esse é claramente o ponto de inflexão. Acredita-se que até 2026, a China atingirá entre 70% e 80%. Isso reduziu a necessidade da China de importar petróleo bruto para a produção de gasolina. Agora existem cerca de 30 milhões de carros elétricos nas estradas da China, o que representa cerca de 10% de todos os veículos registrados. Além disso, a contínua fraqueza econômica está afetando o consumo de petróleo, mas não tanto quanto os economistas estariam dizendo. Trata-se mais de uma mudança nos tipos de carros que as pessoas estão usando. Se toda a distância percorrida pelos veículos elétricos tivesse sido percorrida com gasolina, a demanda por gasolina na China teria sido 14% maior este ano e a demanda total por petróleo teria sido cerca de 3% maior, estima o analista de energia Lauri Milivirta, do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, em Helsinki. Ele se refere ao período de janeiro a outubro de 2024. Os números provavelmente são mais altos do que isso para novembro e dezembro, devido ao fato de que a porcentagem de veículos vendidos em novembro e dezembro será maior em termos de mudança para os EVs. O analista Ciaran Eali, da Agência Internacional de Energia, IEA, já havia dito no início de dezembro que a demanda por combustíveis na China cairia este ano. Isso foi reportado pela agência de notícias Reuters. A demanda começou a estagnar já em 2023. Especialistas dizem que a virada pode marcar o fim do papel da China como principal motor do crescimento do consumo global de petróleo. O crescimento vai estagnar mundialmente e cair. Será fascinante ver como a geopolítica vai se desenrolar. A transição para a mobilidade elétrica na China está acontecendo muito mais rápido do que o esperado, diz a Alemanha. Isso significa que o país precisará importar menos petróleo bruto para produzir gasolina. Analistas contatados pela Reuters esperam que as importações de petróleo bruto da China tenham atingido seu pico em 2024. Além do transporte aéreo, a indústria petroquímica permanece o único setor que pode sustentar a demanda por petróleo nos próximos anos. No entanto, a demanda pela matéria-prima NAFTA, derivada do petróleo, e pelo gás liquefeito de petróleo, GLP, ambos necessários para petroquímicos, pode aumentar até 2030. No geral, no entanto, os especialistas preveem que a demanda total de petróleo da China continuará a cair. Como foi mencionado antes, um dos executivos mais graduados da maior empresa de petróleo da China prevê que o consumo de petróleo já atingiu o pico e começará a cair 5% ao ano, e depois 10% a partir disso. Agora, obviamente, não será eliminado. Ainda precisamos de petróleo, mas não precisamos de nada perto do que estamos usando hoje. Muitos acreditam que o consumo de petróleo cairá na maior economia do mundo em cerca de 80%, o que é muito mais do que estão prevendo para 2035. O que você acha? Deixe seus comentários abaixo. Para continuar atualizado, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.